Sente que existe uma luta invisível ao seu redor. Oração com fé. São Miguel atua onde ninguém imagina e traz paz. Eu te convido a colocar a mão no peito, a respirar comigo e a abrir este momento para receber. Se você quer orar junto, curta e inscreva-se. Venha comigo, vamos clamar com fé. Arcanjo Miguel, guerreiro do Altíssimo, eu me achego a ti agora, não como quem te coloca no lugar de Deus, mas como quem reconhece a missão que o Senhor te confiou: ser sentinela, ser espada, ser escudo nas batalhas que vêm de lugares que o nosso olhar não alcança. Venho confessar, estou cansado. O peso que carrego não é sempre visível. São noites de insônia, são lembranças que voltam sem aviso, são decisões que tremem na minha mão, são medos que se transformam em sombras nos corredores da minha mente. Miguel, entra onde ninguém imagina. Entra onde eu não tenho coragem de entrar. Entra nos quartos escuros da minha memória, nas gavetas empoeiradas do meu passado, nas palavras que me feriram e que eu não consegui apagar. Eu entrego a ti sobre a autoridade de Deus Pai, e em nome de Jesus, todos os pensamentos que roubam minha paz. Peço que traces um círculo de luz ao redor da minha mente, um escudo que repele as inquietações que me vêm à madrugada. Com tua espada, corta os laços que me mantêm preso a pensamentos de derrota. Corta a raiz da comparação, da acusação interna, da culpa que não se justifica. Não peço que voltes o olhar para punir quem me feriu. Não quero manipular ninguém. Peço que restaures em mim o direito de respirar, de pensar com clareza, de sonhar sem medo. Miguel, entra nos sonhos que foram enterrados. Eu declaro que estou disposto a permitir a cura. Usa o fogo que vem de Deus para selar as feridas que ainda vazam. Não prometo resultados por minha vontade, mas peço com fé que a chama divina toque estas cicatrizes, que o calor transforme o que ficou duro em terra fértil outra vez. Que o teu sopro de coragem reacenda o desejo bom que havia, vocação, talento, projeto abandonado. Se houver portas fechadas por causa de medo ou vergonha, peço que tu abras as brechas necessárias, sempre sob a vontade do Senhor, para que eu possa caminhar em direção ao propósito que Deus sonhou. Miguel, entra nas minhas relações, onde há laços que me aprisionam, onde há palavras que criaram correntes, eu peço, corta com tua espada. Não peço que inflijas dor, mas que rompas as ligações que me impedem de viver livremente. Se existem influências espirituais negativas que se acorrentaram a mim por meio de promessas, votos antigos ou decisões que tomei sob erro, peço que tu as destruas. Protege-me de atitudes que me puxam para baixo e não contribuem com a vida que Deus quer dar. Se há quem precise de restauração, rogo para que haja reconciliação feita com humildade. Se há quem não esteja pronto para o caminho da paz, que eu seja liberto do jugo que me prende a relações tóxicas, sem desejar o mal de ninguém. Miguel, entra nas finanças, nas portas que parecem fechadas e na ansiedade que a escassez traz. Em nome de Jesus, peço proteção sobre o meu trabalho, abertura de caminhos honestos e sabedoria para administrar o pouco ou o muito que venha. Não desejo riqueza sem propósito. Desejo provisão para cumprir o chamado que Deus colocou em mim. Corta toda a estratégia de medo que me faz viver como se nunca fosse suficiente. Abre janelas de oportunidade quando for da vontade do Pai e fecha as portas que me empurrariam para o desperdício ou para caminhos que ferem meu coração. Ensina-me a guardar, a plantar, a repartir com generosidade, como resposta à provisão recebida. Miguel, entra nas minhas emoções, ansiedade que corrói, tristeza que teima em ficar, culpa que não me deixa levantar. Coloca a tua mão como um escudo sobre meu peito e protege-me das investidas que vêm do vale das lágrimas. Traz teu consolo, mas também tua coragem. Que a presença de Deus, manifestada pelo teu serviço fiel, me dê força para olhar para dentro sem pavor, para acolher a minha criança ferida e dar a ela o que precisa: cuidado, voz e esperança. Ajuda-me a perdoar a mim mesmo quando for preciso
e a aceitar o processo lento da restauração. Miguel, vai até a casa onde eu vivo. Consagra este lugar como habitação de paz. Selar portas, janelas e memórias com o selo do Senhor. Que toda palavra maldita lançada aqui seja neutralizada. Que a luz entre em cada cômodo. Que as conversas encontrem direção. Que a mesa seja ponto de bênção e não de guerra. Onde houver rancor entre os que aqui vivem, atua para que haja reconciliação verdadeira. Mas se for preciso, protege o meu lar de influências que ameacem desmontar o que é santo. Que a tua presença seja como um farol, como um cerco invisível que afasta a perturbação. Miguel, entra também onde ninguém me vê, no trabalho, nos projetos, nas decisões que tremem. Dá-me discernimento para escolher com sabedoria. Eu peço que abençoes a minha mente com clareza para reconhecer as oportunidades alinhadas com a vontade de Deus e coragem para dizer não quando for necessário. Protege meus passos dos enganos que me parecem atraentes, mas que me afastam do caminho do Senhor. Onde houver tentação de atalhos, que eu tenha firmeza para permanecer no justo. Miguel, eu te peço por proteção contra o que é espiritual, legiões de guardas ao redor do meu caminho, não com a finalidade de crer que tu és Deus, mas para que se cumpra o propósito de Deus em me defender. Que os anjos do céu ministrem ao meu favor, mas que tudo o que se faça seja em submissão à autoridade do Pai. Que as armas do inimigo se quebrem como vidraças ao sol, que os ataques verbais e as palavras de morte sejam neutralizados e transformados em sementes de vida. Onde foram lançadas palavras contrárias à minha vocação, que venham palavras de confirmação, mas sempre segundo a vontade soberana de Deus. Miguel, entra também nas alianças emocionais e espirituais que eu carreguei sem saber. Corta com tua espada o que foi plantado por medo, vergonha ou busca desesperada por aceitação. Que eu seja liberto do desejo de agradar ao mundo em detrimento do chamado do Senhor. Ensina-me a diferenciar compromisso saudável de vínculo tóxico. Dá-me coragem para romper o que me prende e sabedoria para reconstruir o que merece ser restaurado. Se isso toca a sua vida, diga mentalmente entra, enquanto oramos. Entra onde ninguém vê. Entra onde eu não chego. Entra e traz paz. Miguel, peço que ajudes a neutralizar palavras proferidas contra mim, as palavras que pareciam permanentes e que criaram prisões invisíveis. Eu declaro que não alimentarei mais a narrativa de derrota, não como uma garantia mecânica, mas como um ato de fé. Eu escolho crer nas possibilidades que Deus coloca, mesmo que o caminho seja lento. Ajuda-me a ouvir a voz do Senhor acima de todas as outras vozes. Que a tua espada corte as fitas que prendem minha atenção a rumores e acusações. Que o teu escudo me cubra quando o vento da dúvida soprar forte. Senhor Deus, reconheço que toda a ação angelical se dá sob a tua autoridade. Em nome de Jesus, peço que quaisquer instrumentos de libertação atuem conforme a tua vontade. Miguel, faz com que teu agir seja sempre alinhado ao plano divino. Não quero adorar criaturas, quero adorar o Criador. Uso a tua ajuda para chegar mais perto do propósito do Senhor, para viver a paz que excede todo o entendimento. Miguel, protege meus relacionamentos mais queridos, família, amigos, aqueles que caminham comigo. Que as falsidades não encontrem terreno fértil entre nós. Que as divisões sejam tratadas com humildade e que a restauração ocorra quando for para a glória de Deus. Se existe pessoa afastada que precisa voltar por arrependimento sincero, entrega-a ao cuidado do Senhor. Se há portas que permanecem fechadas por consequência de escolhas difíceis, dá-nos graça para aceitar o processo sem amargura. Não peço que manipules ninguém, peço sabedoria para lidar com cada história humana. Miguel, entra nas minhas finanças emocionais também, onde tenho investido afeto em quem não retribui. Corta os laços que me custam paz. Dá-me entendimento para investir meu amor onde há reciprocidade plural e sinceridade. Ensina-me a proteger meu coração com sabedoria, com gentileza, sem fechar a porta ao outro, mas com discernimento.
Agora eu quero declarar e entregar. Em voz baixa, repita comigo. Miguel, entra agora. Miguel, entra onde ninguém imagina. Eu entrego a ti, livremente, cada área que me trouxe dor. Entrego minha mente, entrego minhas lembranças, entrego meus projetos, entrego minha casa, entrego meus relacionamentos, entrego minhas finanças, entrego meu futuro. Eu consinto ser cuidado. Não como um ato mágico, mas como um exercício de fé. Eu me abro ao processo de cura e da ação de Deus através dos meios que Ele escolhe. Miguel, sopre em mim a coragem que me falta. Transforme o medo em disciplina, a ansiedade em expectativa serena, o desânimo em perseverança. Dá-me, por favor, um novo olhar para as pequenas vitórias que o Senhor me tem dado. Que eu aprenda a celebrar o progresso, por menor que seja. Permite que eu permaneça e não fuja à primeira sombra. Que eu tenha a firmeza de quem sabe que a batalha é real, mas quem me acompanha é maior do que qualquer desafio. Eu clamo por restauração prática, que os sonhos enterrados tenham oxigênio, que os talentos sucumbidos reencontrem seu uso, que os projetos tomem forma quando for da vontade de Deus. Não peço atalhos imerecidos, peço portas que abram com esforço e com propósito. Que o Senhor nos dê oportunidades para trabalhar com integridade, para crescer com humildade e para repartir com generosidade. Miguel, peça por mim também para que eu saiba quando buscar a ajuda humana. Se as feridas que carregam exigem cuidado profissional, que eu não negligencie o auxílio que foi provido para a nossa cura. Dá-me sensibilidade para procurar terapia, aconselhamento, orientação pastoral, médicos, quando necessário. Que eu não confunda a fé com recusa ao cuidado responsável. Agora eu consagro a casa em nome de Jesus. Pelo selo do Senhor, declaro que este espaço seja morada de paz. Que as paredes guardem palavras de vida. Que o chão receba passos de quem traz bênçãos. Selamos portas e janelas com a proteção que vem do céu. Não como adoração aos anjos, mas como reconhecimento de que o Senhor envia guardiões aos seus. Que toda a atmosfera de medo seja transformada em clima de confiança. Que a minha casa seja um refúgio para quem nela habita. Miguel, peço por discernimento para o futuro. Guia os meus passos, orienta minhas escolhas. Dá-me sonhos que honrem a Deus e utilizem os dons que me foram dados. Ajuda-me a distinguir boa oportunidade de tentação. Dá-me a prudência de quem não se precipita, mas a audácia de quem age quando é tempo. Que eu tenha olhos abertos ao tempo certo, mãos prontas para trabalhar e coração firme para obedecer à voz do Senhor. Eu decido não fugir mais. Decido ficar e enfrentar com fé. Não porque me sinto invencível, mas porque sei que não caminho só. Miguel, coloca-te à frente como guardador, não para substituíres ao Senhor, mas como soldado fiel no exército do Altíssimo. Eu permaneço. Eu me mantenho. Eu me entrego ao processo. Agora, repito uma declaração curta que eu convido você a repetir comigo se desejar. Eu recebo proteção. Eu recebo paz. Eu não caminho só. Diga mentalmente ou em voz baixa. Eu recebo proteção. Eu recebo paz. Eu não caminho só. Que essas palavras sejam seladas no meu espírito, como uma âncora de esperança. Miguel, te agradeço pelo que tens feito e pelo que farás, sempre sob a autoridade do Pai. Que a tua obra seja instrumento para nos aproximar de Cristo, para que possamos viver plenamente a paz que o mundo não dá. Conceda-nos, Senhor, a graça de permanecer firmes, de buscar apoio quando for necessário, de praticar o perdão e de construir casas de paz. Peço também pela libertação das palavras que nos feriram, que elas retornem de alguma forma desarmadas, que as mentiras que ouviram sobre nós sejam confrontadas pela verdade de Deus. Não peço vingança, peço justiça redentora. Peço que o Senhor coloque cada coisa no seu lugar e que eu saiba agir conforme a sabedoria que vem do alto. Miguel, confirma em mim uma nova consciência, que minha identidade esteja radicada em Deus e não nas opiniões alheias,
Que minha segurança esteja na presença do Senhor e não nas circunstâncias mutáveis. Enche-me com a paz que não depende do resultado imediato, mas que brota da certeza de que o Senhor trabalha para o bem daqueles que o amam. Eu consagro agora minha respiração, meus passos e minhas escolhas, que cada gesto seja uma oferta de confiança. Que quando vier a tentação de recuar, eu me lembre de que há um exército de cuidado ao meu redor e que a autoridade suprema é do Criador. Que a paz que agora rogo permaneça em mim e se torne testemunho para outros. Se você recebeu esta oração, escreva nos comentários: eu recebo essa proteção. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que existe proteção onde ninguém imagina e que a paz é possível, não por mágica, mas pela ação de Deus e pelo cuidado que Ele estabelece através dos meios que escolhe. Se este momento tocou você, compartilhe para que outra pessoa encontre coragem para entregar o que aprende. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a presença de Deus seja o fundamento da sua coragem e que o serviço fiel de anjos como Miguel seja instrumento para que o propósito divino se cumpra em sua vida. Vá em paz, sabendo que não caminha só. Eu creio, eu confio, eu entrego, eu recebo. Amém.